Há um tipo de resiliência que nunca pede para ser notada. Ela acorda antes do sol, rega flores que ninguém espera que floresçam, conserta cercas quebradas com mãos cansadas e mantém uma casa antiga de pé muito depois de o mundo ter decidido que ela deveria desaparecer. Matteo Bellini construiu o seu império sobre um tipo diferente de disciplina. A maior rede logística de Nova York, os principais terminais de carga e um império imobiliário que remodelou bairros inteiros cresceram a partir de uma regra que ele nunca abandonou. Nunca confie num relatório mais do que nos seus próprios olhos. Ele delegava reuniões, contratos e negociações, mas nunca as inspeções que mais importavam. Naquela manhã fria de outono, depois de rever mais um projeto de desenvolvimento em Riverside, ele fez o caminho mais longo de volta, atravessando um bairro marcado para demolição. Ele passou anos a identificar terras valiosas com um único olhar, mas entre edifícios abandonados e ruas em colapso, encontrou algo que nenhum relatório financeiro jamais mencionara: um jardim esquecido que simplesmente se recusava a morrer. Um vento frio de outono movia-se ao longo do East River, trazendo o cheiro de chuva, aço enferrujado e concreto molhado pela borda industrial de Nova York. Matteo Bellini chegou pouco depois do amanhecer, saindo de um sedã preto para uma vasta extensão de terra ribeirinha que a sua empresa pretendia comprar. Aos 40 anos, Matteo tinha a constituição sólida e disciplinada de um homem que passou anos a antecipar perigo de qualquer porta, mesmo depois de transformar a maior parte do seu antigo império criminoso em legítimas empresas de logística, carga e imobiliárias. O seu cabelo escuro era curto e cuidadosamente penteado para trás, enquanto uma barba aparada realçava os ângulos duros da sua mandíbula. Uma fina cicatriz atravessava a pele perto da sua sobrancelha direita, deixada por um ataque muitos anos antes de ele aprender que os relatórios escritos, muitas vezes, escondiam mais do que revelavam. Essa lição tornou-o frio com funcionários descuidados, desconfiado de executivos bajuladores e relutante em aprovar uma aquisição importante sem ver a propriedade pessoalmente. O local de Riverside era grande o suficiente para um novo complexo de distribuição, mas Matteo notou problemas que os seus gestores haviam descrito apenas como inconvenientes menores. A parede de contenção norte começara a inclinar-se para a água. Vários canais de drenagem estavam bloqueados com resíduos de construção e 2 edifícios vizinhos estavam a ser demolidos sem barreiras adequadas. O seu diretor regional de desenvolvimento, Daniel Mercer, seguiu alguns passos atrás dele, tomando notas. Daniel era um homem alto, de ombros estreitos, nos seus quase 50 anos, com fios prateados a começar a aparecer nas suas têmporas e óculos retangulares que faziam o seu rosto sério parecer ainda mais cauteloso. Ele era competente e leal, mas passara tantos anos a trabalhar com folhas de cálculo e relatórios legais que por vezes ignorava o que podia ser visto simplesmente a estar no terreno. Matteo fez perguntas curtas, esperou pelas explicações cada vez mais desconfortáveis de Daniel e depois ordenou uma revisão estrutural completa antes de qualquer acordo de compra final ser assinado. Quando regressaram aos veículos, o céu escurecera e o vento começara a empurrar folhas soltas pelo pavimento partido. Matteo estava prestes a entrar no sedã quando notou uma casa antiga para além da vedação de demolição, quase escondida entre 2 prédios de apartamentos parcialmente desmontados. Ficava sozinha, como se a cidade tivesse crescido à sua volta e depois decidido apagar tudo o que estava perto. O telhado de madeira da varanda cedia ligeiramente de um lado. A placa desbotada acima da entrada ainda ostentava as palavras mal visíveis: Brooks Garden Café, e várias tábuas na cerca frontal tinham apodrecido perto do chão. No entanto, o pequeno pátio para além dessa cerca estava limpo. Crisântemos vermelhos e amarelos tinham sido podados em grupos redondos e arrumados. Rosas trepadeiras tinham sido cuidadosamente amarradas a um treliçado reparado, e uma horta atrás da casa permanecia verde apesar do clima a arrefecer. Matteo estudou a propriedade em silêncio, perturbado pelo contraste entre o bairro em colapso e o cuidado deliberado dentro desse estreito limite. O abandono consumira todas as estruturas circundantes, mas alguém ali ainda regava flores, removia folhas mortas
e recusava-se a render-se. Ele disse a Daniel para ficar perto dos carros e caminhou em direção à entrada sozinho. O portão abriu-se com um ranger de madeira sofrido, revelando um caminho de pedra ladeado por lavanda e pequenos vasos de barro. Nenhum cliente sentava-se às mesas exteriores e as janelas do café estavam escuras, mas a porta da frente fora deixada destrancada. Mateo entrou e encontrou uma sala que outrora fora calorosa e acolhedora. A luz pálida do sol atravessava mesas vazias, flores secas penduravam-se nas vigas do teto e uma velha máquina de café descansava sob um pano perto do balcão. Numa secretária ao lado da janela traseira, uma mulher adormecera, com a cabeça apoiada num braço. Um caderno aberto jazia ao seu lado, preenchido com despesas cuidadosamente escritas, contas em atraso, preços de sementes, orçamentos de reparação e vários números que tinham sido riscados e recalculados. Uma chávena a meio vazia de café frio estava perto da sua mão, sugerindo que ela tinha trabalhado a maior parte da noite. A mulher acordou quando o sapato de Mateo roçou num soalho solto. Sophie Brooks levantou a cabeça lentamente, confusa por um momento, antes de a sua expressão se tornar alerta. Ela tinha 30 anos, com pele clara, bochechas cheias e uma figura suave, tamanho grande, parcialmente escondida sob um suéter creme solto e um avental de jardinagem verde escuro. O seu cabelo castanho avelã soltara-se de um coque simples, deixando alguns fios no seu rosto, e sombras tênues por baixo dos seus olhos cor de avelã revelavam um cansaço que ela já não conseguia disfarçar. Apesar desse cansaço, ela não recuou diante do estranho corpulento e intimidante que estava dentro do seu café fechado. Anos antes, Sophie fora dona da florista e do café jardim com seus pais. Mas as mortes deles deixaram-na vulnerável a um ex-noivo que manipulou documentos, esvaziou as contas do negócio e desapareceu depois de vender quase tudo o que pôde reivindicar. A traição ensinara-lhe a temer contratos mais do que ameaças, mas também endurecera uma determinação silenciosa dentro dela. Ela fechou o caderno de despesas, levantou-se da cadeira e disse, calmamente, "Esta é a minha casa." Mateo não pediu desculpa imediatamente, nem tentou assustá-la com o seu nome. Em vez disso, apresentou-se, explicou a inspeção nas proximidades e perguntou se ela era a dona da propriedade. Sophie puxou uma pasta de uma gaveta trancada e colocou a escritura, os registros fiscais e o mapa da propriedade na secretária. Mateo examinou-os cuidadosamente e viu que a casa, o café, o jardim traseiro e a estreita viela de serviço pertenciam legalmente a ela. Ele também notou manchas de água ao longo da parede inferior sob a janela traseira. Quando ele perguntou sobre elas, Sophie admitiu que a água da chuva começara recentemente a acumular-se perto da fundação, embora ela não tivesse tido dinheiro para uma inspeção profissional. Mateo saiu com ela e seguiu a inclinação do jardim em direção à cerca dos fundos. Lá, sob folhas caídas e era rastejante, ele encontrou um velho canal de drenagem que colapsara para dentro depois que maquinaria pesada do local de demolição, vizinho comprimiu o solo à sua volta. Daniel juntou-se a eles depois de Mateo o chamar, e a sua expressão mudou no momento em que viu o canal danificado. Ele explicou que o cano por baixo da propriedade provavelmente se ligava a um sistema de escoamento municipal mais antigo que levava para o rio. Se a secção bloqueada falhasse completamente durante uma tempestade forte, a água acumulava-se atrás da casa, amolecia o solo por baixo da fundação traseira e eventualmente faria com que parte da estrutura afundasse. Sophie ouviu sem interromper, mas os seus dedos apertaram a borda do seu avental. A casa era a última ligação física que ela tinha com seus pais, o último lugar intocado pelo seu ex-noivo, e o único bem que ela ainda possuía legalmente. Vendê-la resolveria as suas dívidas temporariamente, mas também apagaria a vida que ela passou anos a tentar reconstruir. Mateo reconheceu o medo no rosto dela, porque já tinha visto medo semelhante em proprietários que esperavam que homens poderosos oferecessem ajuda apenas como primeiro passo para tirar tudo. Em vez de pedir um preço de compra, Mateo voltou à secretária e pediu uma folha de papel em branco.
Ele explicou que a Bellini Holdings precisava de acesso limitado através de parte da viela de serviço traseira durante a construção do Riverside Logistics Center. A sua empresa substituiria o sistema de drenagem colapsado, reforçaria o solo perto da fundação e reconstruiria a cerca danificada à sua própria custa. Em troca, a Bellini Holdings receberia o direito de usar uma secção definida do caminho técnico atrás do jardim por 3 anos. A casa e o terreno permaneceriam inteiramente dela e a empresa não teria qualquer reivindicação de propriedade após a expiração do acordo. Sophie observou, como se esperasse pela condição oculta. Matteo compreendeu a sua suspeita e disse a Daniel para preparar um rascunho formal antes do fim do dia, deixando claro que Sophie poderia ter um advogado independente a rever cada linha. O contrato chegou naquela tarde, mas Sophie não o assinou rapidamente. Ela sentou-se em frente a Matteo à velha mesa do café e leu cada cláusula 2 vezes, traçando várias frases com um dedo antes de fazer perguntas precisas sobre ruído de construção, peso de veículos, horários de trabalho e responsabilidade por plantas danificadas. Depois, pediu proteções adicionais. Nenhum equipamento poderia entrar no jardim cultivado sem a sua autorização por escrito. Nenhuma árvore madura poderia ser cortada ou realocada. O escoamento químico teria de ser evitado, e a empresa seria responsável por restaurar qualquer solo compactado durante a construção. Ela também exigiu que os trabalhadores usassem apenas o caminho marcado e exigiu que o acesso de emergência nunca fosse interpretado como permissão para ocupar outras partes da sua propriedade. Daniel pareceu surpreendido com o detalhe das suas revisões, mas Matteo sentiu algo próximo da aprovação. Sophie não estava a pedir para ser resgatada. Ela estava a defender as fronteiras da vida que conseguira preservar. Quando terminou, Sophie olhou diretamente para Matteo e esperou pela negociação. Ele leu cada condição adicionada, considerou as consequências práticas e devolveu as páginas à mesa. Não houve tentativa de diminuir a sua autoridade, nem de a lembrar quanto custariam as reparações. Ele simplesmente pegou na caneta de Daniel, rubricou todas as emendas e disse: acordado. Pela primeira vez naquele dia, a tensão defensiva no rosto de Sophie transformou-se em incerteza. Homens poderosos tinham entrado na sua vida antes com promessas, documentos e sorrisos tranquilizadores, mas nenhum jamais aceitara as suas condições sem antes tentar torná-las menores. Do lado de fora da janela, o vento movia-se entre os crisântemos, enquanto nuvens escuras se juntavam acima dos locais de demolição circundantes. O jardim sobrevivera à perda, à traição, à dívida e a anos de abandono por todos, exceto pela mulher que o possuía. E agora, por razões que Sophie ainda não compreendia, Matteo Bellini escolhera protegê-lo sem lhe pedir que o entregasse. 3 manhãs de outono nítidas após a assinatura do acordo, as ruas tranquilas que circundavam o Brooks Garden Café acordaram com o som desconhecido de veículos de construção em vez de equipamentos de demolição. Ao contrário das equipas que desmantelavam edifícios vizinhos com pouca preocupação pelo que ficava para trás, a equipa de engenharia da Bellini Holdings chegou em formação organizada, estacionando cuidadosamente fora da propriedade antes de transportar cada peça de equipamento pelo caminho técnico designado descrito no contrato. Cercas protetoras temporárias cercaram os canteiros de flores antes que uma única pá tocasse o solo. Painéis de madeira foram colocados no relvado para evitar que botas pesadas esmagassem a relva, e cada árvore madura recebeu uma cobertura protetora à volta do seu tronco. Sophie estava na varanda, observando cada movimento com os braços cruzados, esperando que mais cedo ou mais tarde alguém ignorasse o acordo que ela lutara para preservar. Em vez disso, cada trabalhador parou para a cumprimentar educadamente antes de começar o dia. Era uma sensação desconhecida. Pela primeira vez em anos, pessoas estavam a entrar na sua propriedade sem se comportarem como se a pobreza tivesse retirado o seu direito de decidir o que acontecia ali. O supervisor de engenharia apresentou-se como Arthur Hayes, um homem de ombros largos, nos seus 50 e poucos anos, cujo rosto envelhecido e barba espessa cinzenta refletiam mais de 30 anos passados em estaleiros de construção por toda Nova York.
Arthur conquistara uma reputação por resolver problemas estruturais que outros consideravam impossíveis. Mas o colapso de uma ponte no início da sua carreira, causado por avisos de segurança ignorados por investidores, mudara permanentemente a forma como ele abordava cada projeto. Desde então, ele confiava em evidências mais do que em autoridade e esperava que cada membro da sua equipa falasse abertamente quando notasse perigo. No entanto, quando Sophie apontou calmamente para o mapa de escavação e explicou que uma vala de drenagem tinha sido marcada quase 60 centímetros longe do canal subterrâneo original, vários engenheiros mais jovens trocaram olhares duvidosos. Do ponto de vista deles, ela era apenas a dona de um velho café sem diploma de engenharia. Arthur agradeceu-lhe educadamente, mas decidiu medir a localização ele próprio antes de descartar a preocupação. Em 20 minutos, o equipamento de topografia confirmou que Sophie tinha razão. A linha de drenagem municipal original curvava-se por baixo de uma velha pereira, décadas antes do que a planta municipal arquivada indicava. Se a equipa continuasse a escavar de acordo com os planos desatualizados, eles teriam fraturado a secção restante da rede de drenagem e causado ainda mais inundações por baixo da fundação. Arthur tirou o capacete, coçou a barba com constrangimento visível e admitiu que os registros municipais não tinham refletido as modificações feitas há quase 40 anos. Sophie simplesmente sorriu, sem satisfação ou orgulho. Ela explicou que o seu pai passou um verão inteiro a ajudar trabalhadores da cidade a substituir esses canos quando ela ainda era uma menina, e ela observou cada vala a ser escavada desse mesmo jardim. Ela lembrava-se de detalhes que nenhuma planta poderia preservar porque essas memórias pertenciam à sua família em vez dos arquivos da cidade. Naquela tarde, Mateo visitou a propriedade sem aviso prévio. Ele caminhou pelo caminho técnico, usando outra camisa branca simples, com as mangas cuidadosamente enroladas acima dos antebraços, fazendo com que ele parecesse mais um gestor de projeto experiente do que um dos homens de negócios mais influentes de Nova York. Arthur informou-o imediatamente sobre o erro de topografia e, antes de aceitar a responsabilidade por si mesmo, explicou que Sophie impedira o erro antes que qualquer dano ocorresse. Mateo ouviu sem interromper. Depois voltou a sua atenção para a mulher ajoelhada ao lado de um canteiro de flores, transplantando cuidadosamente algumas ervas para longe da zona de construção antes que a maquinaria avançasse mais pelo quintal. Ele observou-a por vários momentos silenciosos, reconhecendo a mesma paciência que ela demonstrara ao rever cada cláusula do seu acordo. Ela nunca exigiu atenção para si mesma, apenas proteção para o lugar que amava. Antes de partir, Mateo reuniu Arthur e vários engenheiros seniores longe do jardim, onde Sophie não pudesse ouvir a sua conversa. A sua voz permaneceu calma, mas cada instrução carregava o peso inconfundível da expectativa. A partir deste momento, disse ele calmamente, se a senhorita Brooks lhe disser algo sobre esta propriedade, verifique-o imediatamente. Se ela disser que algo precisa de ser reparado, repare-o. Não discutam porque ela não veste o vosso uniforme. Nenhum de vocês conhece esta terra melhor do que ela. Arthur assentiu sem hesitação, aliviado que Mateo tivesse chegado à mesma conclusão independentemente. Os engenheiros mais jovens pareceram surpreendidos. Não porque discordassem, mas porque executivos poderosos raramente elevavam o julgamento de alguém de fora da sua organização. Mateo terminou a discussão com uma frase final que permaneceu nos pensamentos de todos muito depois de ele se afastar. Ela não está a receber a nossa ajuda. Estamos a trabalhar com a pessoa que compreende este lugar melhor do que qualquer consultor que pudéssemos contratar. A partir desse dia, a atmosfera mudou completamente. Engenheiros que inicialmente viam Sophie como uma proprietária de casa parada educadamente no fundo, começaram gradualmente a abordá-la antes de tomar decisões sobre rotas de irrigação, pedras de contenção e realocação de plantas. Ela passava todos os dias a trabalhar ao lado deles, do amanhecer ao anoitecer, as suas luvas de jardinagem cobertas de lama, enquanto media a profundidade do solo, marcava sistemas de raízes frágeis e apontava para canos de irrigação subterrâneos, instalados anos antes pelos seus pais falecidos. Sempre que surgiam problemas,
Ela explicava-os com notável precisão, sem nunca exagerar e sem nunca fingir saber assuntos fora da sua experiência. Em troca, Arthur ensinou-lhe pacientemente porque certas paredes de contenção necessitavam de reforços mais profundos e como os sistemas de drenagem modernos diferiam dos projetos mais antigos que ela se lembrava. As suas conversas transformaram lentamente o projeto numa colaboração genuína em vez de um contrato de construção. Vários problemas adicionais surgiram à medida que a escavação continuava. Debaixo de um canto da propriedade, os trabalhadores descobriram uma câmara de recolha de água da chuva rachada escondida sob décadas de solo acumulado. Neutral local. Encontraram raízes de árvores a invadir lentamente secções da velha rede de drenagem. Cada vez, Sophie lembrava-se de detalhes esquecidos de conversas de infância com o seu pai ou lembrava-se de reparações feitas após tempestades particularmente severas. Mais de uma vez, as suas observações impediram a demolição desnecessária de secções de jardins saudáveis, simplesmente porque ela entendia como a água fluía naturalmente pela propriedade após chuva forte. Os engenheiros deixaram de ver os seus comentários como sorte. Começaram a registrá-los juntamente com medições técnicas, tratando o seu conhecimento prático com o mesmo respeito dado a inspeções profissionais. Enquanto a construção avançava, o próprio café começou lentamente a respirar novamente. Tinta fresca cobriu secções da varanda desbotada, sem alterar o seu caráter original. Cercas danificadas desapareceram atrás de painéis de madeira cuidadosamente restaurados, e caminhos de pedra limpos substituíram o solo irregular onde as poças de água já se tinham acumulado após cada chuva. Sophie trabalhava até tarde da noite a limpar janelas, a polir mesas de madeira antigas, a reparar floreiras e a testar a máquina de café antiga que permanecera silenciosa durante meses. Ela frequentemente notava o sedã preto de Mateo estacionado brevemente do outro lado da rua durante o seu regresso de inspeções de projetos próximos. Ele nunca a interrompia no trabalho, nem oferecia elogios desnecessários. Às vezes, ele simplesmente caminhava pelos canais de drenagem concluídos com Arthur, assentia uma vez em aprovação e partia sem entrar no café. No início, Sophie acreditava que ele estava apenas a verificar o investimento da sua empresa, mas gradualmente percebeu algo mais. Ele confiava nela o suficiente para a deixar reconstruir o resto à sua maneira. Passaram-se várias semanas, e a transformação tornou-se impossível de ignorar. Crisântemos floresceram mais brilhantemente do que em anos. Rosas trepadeiras espalharam-se confiantemente por treliçados reparados, e a horta floresceu graças à drenagem adequada sob o solo. Vizinhos que uma vez assumiram que a propriedade acabaria por ser demolida, começaram a parar do lado de fora do portão para admirar o pátio restaurado. Um casal de idosos entrou depois de notar o terraço reaberto e pediu café sob a luz da manhã. No dia seguinte, 2 ciclistas pararam para beber antes de continuar em direção ao rio. Ao fim da semana, quase todas as mesas exteriores acolhiam alguém que procurava um lugar tranquilo, rodeado de flores, em vez de betão. O riso regressou gradualmente a um edifício que conhecera apenas o silêncio por tempo demais. Numa tarde pacífica, enquanto Sophie servia café recém-passado sob a varanda restaurada, ela observou engenheiros da Bellini a carregar as últimas peças de equipamento nos seus caminhos. Arthur apertou-lhe a mão com genuíno respeito, antes de a agradecer por ensinar à sua equipa lições que nenhuma planta poderia fornecer. Do outro lado da rua, Mateo olhou brevemente para o jardim florescente antes de regressar ao seu carro à espera. Ele não ofereceu discurso, nem esperou gratidão. No entanto, Sophie finalmente compreendeu algo que moldara silenciosamente cada decisão desde o dia em que ele entrou no seu café. Ele nunca lhe falara com pena, nunca tratara as suas perdas como definidoras do seu futuro, e nunca se comportara como se salvá-la tivesse sido o seu propósito. Desde o início, Matteo Bellini olhara para ela exatamente como desejava que o mundo a visse novamente um dia, como a legítima dona da sua casa, a guardiã do jardim da sua família e a pessoa que conhecia o seu coração melhor do que ninguém. O sucesso do Brooks Garden Café espalhou-se silenciosamente pelo bairro à medida que o outono se aprofundava,
trazendo mais visitantes do que Sophie ousara imaginar apenas um mês antes. Trabalhadores de escritório atravessavam a rua para o café matinal antes de irem para o centro da cidade. Casais idosos demoravam-se entre os canteiros de flores durante a tarde, e fotógrafos ocasionalmente paravam para capturar a visão improvável de um jardim próspero rodeado de guindastes de construção e edifícios comerciais recém-construídos. O próprio café nunca esteve tão cheio a ponto de tornar Sophie rica novamente, mas cada cliente representava algo muito mais valioso do que lucro. Cada chávena de café, cada ramo que ela arranjava e cada vegetal que ela colhia do jardim restaurado lembrava-lhe que a vida que lhe fora roubada anos antes não desaparecera para sempre. Simplesmente esperara pela oportunidade de crescer novamente. No entanto, à medida que mais investidores começaram a notar o valor renovado do bairro, a pequena propriedade que outrora fora ignorada tornou-se subitamente uma das terras mais desejáveis do distrito. Por toda a indústria imobiliária de Manhattan, uma empresa já tinha começado a adquirir quase todas as propriedades independentes remanescentes em torno do futuro corredor logístico. A Kane Urban Development, controlada por Victor Kane, construíra a sua fortuna através de aquisições agressivas em vez de negociações pacientes. Victor Kane tinha 52 anos, era corpulento nos ombros, usava fatos de carvão cuidadosamente cortados, cabelo prateado penteado para trás e um sorriso caro que raramente alcançava os seus olhos azuis pálidos. O seu rosto parecia calmo em todas as entrevistas de negócios, mas aqueles que negociaram com ele conheciam um outro lado escondido sob essa aparência polida. Há 20 anos, depois de herdar apenas uma pequena empresa de desenvolvimento do seu pai, Victor expandira o seu império, explorando brechas legais, sobrecarregando proprietários comuns, com papelada interminável e encorajando silenciosamente a intimidação sempre que os contratos por si só não produziam resultados. Processos judiciais, avisos de inspeção, complicações de seguros e ameaças anônimas tornaram-se ferramentas familiares na sua estratégia de negócios. Ele nunca precisou de levantar a voz porque aperfeiçoara a arte de convencer as pessoas de que a resistência acabaria por custar mais do que a rendição. Victor estudou fotografias de satélite do distrito enquanto revia relatórios de aquisição da sua equipe executiva. Cada parcela em torno da futura expansão logística da Bellini já tinha sido garantida, exceto uma. O Brooks Garden Café ficava diretamente ao lado da rota de acesso técnico que ligava várias propriedades comerciais futuras. Embora a Bellini Holdings tivesse acesso legal através da viela de serviço sob o seu acordo de 3 anos, Victor compreendia que a propriedade permanente do quarteirão envolvente se tornaria muito mais valiosa se a terra de Sophie pudesse também ser absorvida no seu projeto de requalificação. Os seus assessores recomendaram esperar até que o acordo de cooperação expirasse, mas Victor construíra a sua carreira agindo antes que os concorrentes esperassem que ele se movesse. Ele instruiu o seu departamento jurídico a preparar uma proposta de compra generosa o suficiente para parecer irresistível, enquanto assumia privadamente que o dinheiro faria o que a paciência não conseguiria. Numa tarde brilhante, um longo sedã de luxo preto parou em frente ao café restaurado, precisamente quando Sophie terminava de arranjar crisântemos frescos sob a varanda da frente. Ela reconheceu imediatamente que o visitante não era um cliente. Victor saiu do veículo, carregando uma pasta de documentos em couro, em vez de flores ou café, acompanhado apenas por um assistente silencioso que permaneceu respeitosamente alguns passos atrás dele. Sophie cumprimentou-o com a mesma cortesia que oferecia a todos os convidados e convidou-o a sentar-se a uma mesa exterior com vista para o jardim. Victor elogiou a propriedade com elegância praticada, comentando que possuía um calor raro, impossível de recriar através da arquitetura moderna. Sophie agradeceu-lhe educadamente, mas sentiu que cada frase fora ensaiada muito antes de ele chegar. Homens que genuinamente admiravam jardins geralmente falavam das flores. Victor falava apenas de terra. Após apresentar-se, Victor apresentou uma oferta diferente de tudo o que Sophie imaginara receber.
O preço de compra proposto excedia várias vezes o valor de mercado da sua propriedade, o suficiente para eliminar todas as dívidas restantes, comprar outra casa e deixar uma poupança considerável para o futuro. Ele deslizou os documentos pela mesa com calma confiança, certo de que nenhum proprietário razoável rejeitaria uma compensação tão extraordinária. Sophie leu os números cuidadosamente, sem demonstrar surpresa, tal como estudara o acordo de Mateo cláusula por cláusula semanas antes. Ela apreciava que a oferta em si fosse legal e profissionalmente preparada, mas cada página descrevia apenas valor financeiro. Em nenhum lugar se reconhecia o jardim, as memórias enraizadas sob as suas árvores, ou a promessa que ela fizera silenciosamente aos seus pais de que nunca abandonaria o lugar que construíram juntos. Fechando a pasta suavemente, ela olhou para Victor e respondeu com certeza silenciosa. A propriedade não estava à venda. Victor não reagiu imediatamente. Em vez disso, recostou-se na sua cadeira, dobrou as mãos cuidadosamente sobre a mesa polida e observou Sophie com crescente curiosidade. Ele tinha negociado com milhares de proprietários ao longo da sua carreira e quase todos acabavam por chegar a um preço que enfraquecia a sua resolução. A recusa de Sophie perturbou-o, não porque ela tivesse rejeitado a oferta, mas porque o fizera sem raiva, hesitação ou qualquer tentativa de negociar por mais dinheiro. Durante vários momentos, a conversa derivou para tópicos comuns, incluindo a requalificação do bairro e futuras oportunidades de negócios. Então, o tom de Victor mudou quase imperceptivelmente. O seu sorriso agradável permaneceu exatamente o mesmo, mas as suas palavras tornaram-se notavelmente mais pesadas. Olhando para a velha estrutura de madeira do café, ele comentou quase casualmente: edifícios antigos podem ser imprevisíveis. Às vezes, um incêndio elétrico começa sem aviso. Seria lamentável se algo assim acontecesse a um lugar tão bonito. A frase foi proferida tão suavemente que outro cliente poderia tê-la confundido com simples preocupação. Mas Sophie imediatamente compreendeu o seu verdadeiro significado. O seu batimento cardíaco acelerou sob a sua expressão calma, não porque acreditasse que Victor atearia fogo à sua casa pessoalmente, mas porque reconheceu a linguagem familiar de intimidação que pessoas poderosas frequentemente usavam quando queriam evitar responsabilidade direta. Anos antes, o seu ex-noivo empregara sugestões semelhantes, cuidadosamente formuladas, sempre que ele queria que ela desistisse de outra parte do negócio. Ela aprendera então que ameaças escondidas por trás de sorrisos educados eram muitas vezes mais perigosas do que insultos gritados. Em vez de responder emocionalmente, ela gravou cada palavra na memória, permitindo silenciosamente que o gravador de voz do seu telemóvel, pousado ao lado do vaso de flores, continuasse a capturar toda a conversa. Victor acabou por se levantar, agradeceu-lhe pelo café que ela servira e assegurou-lhe que a sua oferta permaneceria disponível caso ela reconsiderasse a realidade. Momentos depois, o sedã de luxo desapareceu pela rua, deixando o jardim estranhamente silencioso. Sophie permaneceu sentada muito depois do som do motor se desvanecer. Ela abriu o mesmo caderno de despesas que estivera debaixo do seu braço no dia em que Mateo entrou pela primeira vez no café e registrou cuidadosamente tudo enquanto a conversa permanecia fresca na sua mente. Ela anotou a hora exata em que Victor chegara, o valor oferecido pela propriedade, a sequência de tópicos discutidos e a formulação precisa da ameaça implícita sobre um incêndio elétrico. Anos de traição ensinaram-lhe que as memórias desaparecem, mas os registros escritos perduram. Depois de completar as suas notas, ela reproduziu a gravação de áudio através de auscultadores, garantindo que cada frase importante fora capturada claramente. Só quando confirmou a qualidade da gravação é que anexou o ficheiro a uma mensagem segura e o enviou a Mateo, juntamente com uma breve explicação do que ocorrera. Kane já se tinha estabelecido no bairro quando outro sedã preto familiar parou silenciosamente em frente ao Brooks Garden Café. Mateo entrou sem guarda-costas ou urgência dramática, sem qualquer sinal visível de raiva, apesar de ter ouvido a gravação durante o percurso. Sophie preparou 2 chávenas de café antes de se juntar a ele à mesma mesa de madeira
onde tinham negociado seu acordo original. Ela esperava que ele falasse primeiro sobre advogados, medidas de segurança ou retaliação. Em vez disso, Mateo pousou ambas as mãos calmamente sobre a mesa e estudou a sua expressão em vez dos documentos que ela preparara. Não havia fúria na sua voz, nenhuma promessa de esmagar Victor Kane e nenhuma tentativa de assumir o controle da situação. Ele respeitava-a demasiado para isso. Após um longo momento de silêncio pensativo, ele fez apenas uma pergunta. Como tenciona lidar com isto? Sophie encontrou o seu olhar firme sem baixar os olhos. O medo ainda pairava profundamente dentro dela, mas já não governava as suas decisões como outrora. Ela olhou para o jardim, para lá das janelas do café, lembrando-se das promessas feitas aos seus pais, dos meses passados a reconstruir cada canteiro de flores, e do acordo fundado no respeito mútuo em vez do poder. Então, ela respondeu com completa certeza, de acordo com a lei. Mateo assentiu uma vez, nem surpreendido, nem desapontado pela sua resposta. O canto da sua boca levantou-se num ligeiro indício de aprovação antes de falar calmamente, com a mesma confiança que guiara cada decisão desde que se conheceram. Então, estarei atrás de si. Essas simples palavras instalaram-se no silêncio entre eles, marcando o início de uma batalha que não seria travada por intimidação, mas por paciência, evidências e justiça. A manhã seguinte ao dia em que Sophie e Mateo decidiram responder à intimidação com a lei, o jardim restaurado parecia invulgarmente pacífico. O orvalho cintilava nos crisântemos. As rosas trepadeiras balançavam suavemente sob uma brisa outonal pálida, e o aroma familiar de café recém-passado flutuava pelo pátio antes da chegada dos primeiros clientes. Para qualquer um que passasse, o Brooks Garden Café parecia não ser diferente de qualquer outro café tranquilo do bairro, começando mais um dia comum. No entanto, Sophie sabia que a calma não duraria. Victor Kane passara décadas a convencer proprietários assustados de que a resistência apenas atrasava o inevitável, e homens que construíam fortunas através da pressão raramente aceitavam a recusa após uma única conversa. Mesmo assim, ela recusou-se a passar a manhã escondida em casa. Em vez disso, regou os canteiros de flores exatamente como sempre fizera, endireitou as mesas exteriores e revisou a pasta contendo todos os documentos que organizara cuidadosamente na noite anterior. Não muito longe, dentro da sede da Bellini Holdings, os preparativos já estavam em curso. Mateo não interpretara a resposta de Sophie como permissão para lutar a sua batalha por ela. Nem pretendera deixá-la sozinha depois de ela escolher o caminho legal. Ele acreditava que respeitar a independência de alguém significava garantir que ela possuía todos os recursos legais necessários para se defender. Em vez de reunir seguranças ou acompanhantes intimidadores, ele instruiu o seu departamento jurídico a preparar cópias certificadas de todos os acordos relacionados com a propriedade, os relatórios de engenharia que confirmavam as melhorias de infraestruturas concluídas e as licenças municipais que autorizavam a rota de acesso técnico temporária. Ele também solicitou a assistência de especialistas independentes em planeamento, cujas opiniões profissionais pudessem verificar que o acordo de cooperação servia a necessidades legítimas de infraestruturas públicas em vez de manipulação privada. Cada passo refletia o mesmo princípio que o guiara desde o dia em que entrara no café. Factos falariam mais alto do que influência. Liderando a divisão jurídica da Bellini Holdings estava Eleanor Grant, uma advogada de 46 anos, cuja reputação em Nova York se construíra sobre a precisão absoluta em vez de teatralidade em tribunal. Ela possuía cabelo castanho avermelhado até aos ombros, levemente salpicado de prata, olhos verdes penetrantes que pareciam notar todos os detalhes esquecidos num contrato, e uma maneira de falar sem pressa que muitas vezes incomodava os oponentes mais eficazmente do que a raiva jamais poderia. No início da sua carreira, Eleanor perdera um caso importante de direitos de propriedade, depois de uma empresa rica ter soterrado um proprietário idoso sob milhares de documentos legais desnecessários. A injustiça moldara o resto da sua vida profissional, deixando-a determinada a nunca mais permitir que papelada avassaladora substituísse a justiça. Quando Mateo explicou a situação,
Ela aceitou imediatamente, não porque a Bellini Holdings precisasse de representação, mas porque reconheceu outra proprietária a recusar-se a ceder propriedade legal através de intimidação. Acompanhando-a, viajavam 2 consultores de planeamento experientes, carregando mapas oficiais de zoneamento, levantamentos de drenagem e aprovações de planeamento municipal. A pedido formal de Mateu, a esquadra de polícia local também designou agentes para permanecerem próximos, unicamente para preservar a ordem pública e documentar qualquer confronto. O tenente Michael O'Connor supervisionou a resposta. Um agente calmo de 50 anos, com ombros largos, cabelo cinzento curto e o temperamento paciente desenvolvido através de quase 3 décadas de policiamento comunitário em vez de aplicação agressiva. Anos antes, ele testemunhara disputas crescentes entre promotores e proprietários tornarem-se violentas simplesmente porque autoridades neutras chegaram demasiado tarde. Desde então, ele preferia prevenir conflitos em vez de responder depois de o dano já ter ocorrido. Os seus agentes receberam instruções claras: permanecer imparciais, garantir a segurança de todos e registrar eventos objetivamente, se necessário. A sua simples presença lembrava silenciosamente a todos os visitantes que esta propriedade era protegida pelas mesmas leis que regiam todos os cidadãos em Nova York. Naquela manhã, precisamente como Sophie esperava, a comitiva de Victor Kane apareceu na entrada da estreita rua. 3 carros pretos caros pararam em frente à cerca restaurada antes que vários advogados e representantes corporativos bem vestidos saíssem para a calçada, carregando pastas de documentos mais grossas que manuais jurídicos. O próprio Victor emergiu por último, impecavelmente vestido como sempre, os seus sapatos polidos intocados pela poeira que rodeava os locais de construção próximos. Ele notou imediatamente algo diferente da sua visita anterior. Esperando para lá do portão do jardim estavam Eleanor Grant e a equipa jurídica da Bellini. Os consultores de planeamento independentes a rever silenciosamente mapas de levantamento, agentes de polícia uniformizados a manter uma distância respeitosa. E Matteo Bellini, de pé calmamente ao lado de Sophie, sem dizer uma única palavra. Ninguém bloqueou o caminho de Victor. Ninguém gritou. Ninguém tentou intimidá-lo. No entanto, o equilíbrio de poder mudara antes que uma única frase tivesse sido dita. Victor escondeu a sua surpresa por trás de outro sorriso cuidadosamente ensaiado e aproximou-se do portão com confiança medida. Ele insistiu que a sua empresa apenas desejava reabrir negociações amigáveis relativas à propriedade, sugerindo que influências externas tinham impedido Sophie de reconhecer uma extraordinária oportunidade financeira. Os seus advogados apresentaram propostas de compra revistas, contendo figuras de compensação ainda maiores, enfatizando benefícios potenciais de requalificação futura para o distrito envolvente. Argumentaram educadamente que o apego emocional nunca deveria interferir com decisões comerciais sensatas, e implicaram que continuar a recusar ofertas tão generosas poderia tornar-se economicamente irresponsável. Cada frase permanecia tecnicamente legal, mas cada uma carregava a pressão familiar que Victor aperfeiçoara ao longo de décadas. Ele esperava incerteza no rosto de Sophie. Em vez disso, encontrou apenas calma silenciosa. Sophie deu um passo em frente antes que qualquer outra pessoa pudesse responder. Ela não carregava um discurso longo, nem demonstrava o nervosismo que Victor antecipara. Abrindo cuidadosamente a pasta que preparara na noite anterior, ela apresentou primeiro a escritura original da propriedade, estabelecendo a sua posse legal inquestionável da casa, do jardim, do café e da terra circundante. Em seguida, produziu o acordo de cooperação plenamente executado com a Bellini Holdings, incluindo todas as emendas que ela mesma adicionara para proteger o jardim antes de assinar. Eleanor confirmou que o acordo fora legalmente registrado e cumpria integralmente os regulamentos municipais que regem o acesso temporário à infraestrutura. Finalmente, Sophie removeu o seu telemóvel, ligou a um pequeno altifalante portátil pousado na mesa do café e reproduziu calmamente a gravação da visita anterior de Victor. Todas as pessoas presentes ouviram a sua voz inconfundível,
a comentar que um incêndio elétrico poderia acontecer inesperadamente a um edifício tão antigo se ela se recusasse a reconsiderar. O silêncio que se seguiu pareceu mais pesado do que qualquer argumento. Victor tentou descartar a gravação como um mal-entendido, insistindo que os seus comentários refletiam preocupação comum em relação a sistemas elétricos antigos em vez de qualquer ameaça implícita. Eleanor respondeu não com acusação, mas com documentação, apresentando as notas escritas de Sophie, registradas imediatamente após a reunião, cópias com carimbo de data e hora do ficheiro de áudio enviado a Matteo naquela mesma noite, e relatórios de engenharia que confirmavam que a Bellini Holdings tinha recentemente atualizado secções da infraestrutura da propriedade, fazendo com que a súbita preocupação de Victor parecesse notavelmente seletiva. Os consultores de planeamento independentes explicaram ainda mais que a cooperação de Sophie com a Bellini Holdings já tinha sido incorporada em planos de requalificação aprovados através de procedimentos legais legítimos. Não existia nenhum obstáculo de planeamento que exigisse que a sua propriedade mudasse de proprietário. O tenente O'Connor observou silenciosamente cada troca, enquanto outro agente documentava a conversa, garantindo que um registro imparcial existisse caso futuros processos judiciais se tornassem necessários. Sem vozes elevadas ou confronto dramático, Victor gradualmente percebeu que cada tática familiar em que se baseara ao longo da sua carreira encontrara algo que ele raramente enfrentava: preparação completa, apoiada por evidências legais. A reunião terminou sem assinaturas, negociações ou concessões. Victor recolheu os seus papéis lentamente, reconhecendo através do silêncio o que o orgulho recusava admitir em voz alta. Os seus advogados fecharam as suas pastas de documentos com frustração visível antes de regressarem aos veículos que esperavam. À medida que a comitiva desaparecia para lá da esquina, a atmosfera em torno do Brooks Garden Café mudou quase imediatamente. Clientes que tinham parado a uma distância respeitosa voltaram às suas mesas. As conversas recomeçaram debaixo das trepadeiras floridas, e Sophie recolheu silenciosamente os documentos antes de os colocar de volta na mesma gaveta onde os registros da sua família tinham estado guardados durante anos. Matteo não ofereceu nenhum discurso triunfante porque a vitória, na sua opinião, não exigia celebração quando a justiça simplesmente funcionara como pretendido. Antes de partir, ele olhou para Sophie, que respondeu com um sorriso grato, carregando mais confiança do que alívio. Ela defendera a sua casa sozinha. Ele apenas honrara a sua promessa de ficar atrás dela. Dias depois, a notícia espalhou-se rapidamente pela comunidade imobiliária de Nova York. Promotores, advogados, topógrafos e investidores aprenderam todos que o Brooks Garden Café não era uma propriedade isolada vulnerável à pressão, mas uma parceria legalmente protegida a operar sob um acordo de cooperação transparente com a Bellini Holdings. Mais importante ainda, aprenderam que cada interação em torno da terra fora cuidadosamente documentada o suficiente para resistir ao mais minucioso escrutínio legal. A história reformulou silenciosamente as conversas dentro das salas de reuniões em toda a cidade. Alguns admiraram Matteo Bellini por recusar usar indevidamente a sua influência, apesar de possuir um poder enorme, enquanto outros respeitaram Sophie Brooks por responder à intimidação com paciência, em vez de medo. Quaisquer que fossem as suas opiniões, uma conclusão tornou-se universal. O pequeno jardim, parado silenciosamente entre imponentes projetos de requalificação, já não parecia disponível para aquisição fácil. Tornou-se conhecido como terra protegida, não por intimidação ou privilégio, mas por parceria legal, respeito mútuo e evidências tão completas que nenhum investidor sério desejou desafiá-lo novamente. A partir desse dia, ninguém mais veio ao Brooks Garden Café tentando forçar Sophie Brooks a vender a sua casa. A primavera chegou a Nova York com uma confiança tranquila que transformou até as ruas mais difíceis ao longo do East River. Os ventos frios do outono deram lugar a manhãs quentes cheias de canto de pássaros, árvores floridas e luz solar a refletir no rio, em vez de nuvens cinzentas de inverno. Entre os armazéns de aço, novos edifícios de escritórios e instalações logísticas em expansão,
um destino, tornara-se inesperadamente famoso. O Brooks Garden Café já não se parecia com a propriedade esquecida, escondida entre locais de demolição, que Matteo Bellini descobrira meses antes. A varanda desbotada fora restaurada com carinho, sem perder o seu caráter original. Canteiros de flores coloridas estendiam-se ao longo de todos os caminhos. Rosas trepadeiras cobriam treliçados de madeira com flores brilhantes, e a horta atrás do café fornecia ervas frescas e vegetais para todas as refeições servidas no interior. Os visitantes atravessavam a cidade não porque os anúncios os convidassem, mas porque clientes satisfeitos recomendavam silenciosamente um lugar onde o betão parecia desaparecer sob flores, café fresco e paz genuína. Aquilo que outrora sobrevivera apenas pela determinação, tornara-se um dos locais de encontro mais amados do bairro. Sophie Brooks movia-se pelo jardim com a mesma graça tranquila que impressionara Matteo desde o início. Embora o cansaço que outrora assombrara o seu rosto tivesse gradualmente sido substituído por uma confiança calma. A sua pele clara brilhava sob a luz do sol da primavera. O seu cabelo castanho-avelã era geralmente recolhido numa trança prática enquanto ela trabalhava entre as flores, e os seus olhos quentes, cor de avelã, agora refletiam esperança em vez de incerteza constante. Ela permanecia de tamanho grande, orgulhosamente indiferente a mudar-se para satisfazer as expectativas de qualquer outra pessoa, e os clientes frequentemente comentavam que o seu sorriso acolhedor parecia tão reconfortante quanto o próprio jardim. Todas as manhãs começavam com a rega das flores antes do amanhecer, a inspeção individual de cada planta, a verificação da umidade do solo à mão e a preparação de bolos frescos ao lado de café moído, de grãos cuidadosamente selecionados. O sucesso não mudara a sua rotina, porque o jardim nunca fora construído apenas pela ambição. Sempre fora uma expressão de gratidão para com os pais que lhe ensinaram que a beleza merecia paciência mais do que perfeição. Entretanto, a expansão logística Bellini Riverside progredia constantemente, a uma curta distância. Armazéns, instalações de transporte e edifícios administrativos erguiam-se conforme o cronograma, atraindo atenção em todo o setor comercial da cidade como exemplos de requalificação responsável em vez de expansão descontrolada. Matteo Bellini continuava a visitar o local de construção semanalmente, exatamente como sempre fizera, revendo pessoalmente o progresso em vez de depender apenas de relatórios executivos. Os seus empregados assumiam naturalmente que essas inspeções regulares refletiam o seu estilo de gestão intransigente, a mesma disciplina que lhe permitira transformar quase todo o seu antigo império criminoso num dos grupos empresariais legítimos mais respeitados de Nova York. No entanto, Daniel Mercer gradualmente notou um padrão curioso escondido na agenda de Matteo. Cada inspeção terminava de alguma forma precisamente à mesma hora, e cada rota de volta para a sede passava diretamente pelo Brooks Garden Café. Daniel nunca comentou porque já suspeitava da verdade. Matteo ainda visitava o projeto semanalmente, mas o local de construção tornara-se silenciosamente a desculpa em vez do destino. A equipa do café começou a reconhecer o familiar sedã preto de Matteo muito antes de ele chegar à entrada. Ele nunca pediu tratamento especial, mesas reservadas, ou interrompeu clientes a desfrutar da atmosfera pacífica. Em vez disso, ele geralmente selecionava a mesma mesa de canto com vista para a horta, pedia exatamente a mesma chávena de café que Sophie recomendara na sua segunda visita meses antes, e passava 20 ou 30 minutos silenciosos a rever notas de projeto enquanto ouvia pássaros em vez de conversas de sala de reuniões. Ocasionalmente, Sophie juntava-se a ele depois de servir os outros convidados, e as suas conversas raramente envolviam negócios. Falavam de rosas recém-plantadas, de padrões climáticos em mudança, de crianças do bairro a alimentar pardais perto do portão do jardim, e de clientes idosos que insistiam que o café lhes lembrava Nova York que conheceram décadas antes. Nenhum deles percebeu quão naturalmente essas conversas se tornaram parte da sua rotina semanal, até que numa tarde, Sophie notou que já tinha preparado o seu café favorito antes de o ver passar pelo portão.
Passaram-se mais algumas semanas, e o sucesso do café continuou a atrair arquitetos, paisagistas, planeadores ambientais e promotores interessados em compreender por que é que a pequena propriedade parecia tão diferente de inúmeros jardins comerciais caros noutras partes da cidade. Uma visitante deixou uma impressão particularmente forte em Matteo. A professora Amelia Foster, uma paisagista de 60 anos da Universidade de Colômbia, possuía cabelo prateado cortado de forma elegante acima dos ombros, olhos castanhos pensativos e a confiança gentil de alguém que passou uma vida inteira a estudar a relação entre pessoas e espaços verdes. Depois de visitar o jardim, ela comentou silenciosamente que a sua maior força não eram as flores ou o design. Era a sensação inconfundível de que cada canto refletia a personalidade da pessoa que o cuidava. Grandes corporações gastavam frequentemente milhões a recriar belas paisagens. No entanto, frequentemente falhavam porque tentavam imitar aparências em vez de proteger a autenticidade da gestão. A sua observação permaneceu nos pensamentos de Matteo muito depois de ela partir. Ele finalmente compreendeu que o verdadeiro valor do Jardim de Sophie nunca poderia ser medido através de avaliações de propriedade ou desenhos arquitetônicos. Existia porque Sophie mesma permanecia no seu coração. Numa tarde pacífica, depois de os visitantes do almoço terem partido e a luz quente da primavera se filtrar suavemente através das trepadeiras floridas acima do terraço, Matteo colocou uma pasta de couro sobre a familiar mesa de madeira, onde tantas conversas importantes entre eles tinham começado. Sophie notou imediatamente que a pasta era diferente dos relatórios de projeto ordinários que ele ocasionalmente revia ao café. Olhando para ela com a mesma sinceridade calma que definira cada promessa que ele já fizera, Matteo disse calmamente: "Quero mudar o nosso acordo." Sophie estudou a sua expressão em vez da pasta. Ela já não temia condições ocultas, porque meses de cooperação lhe tinham ensinado que Matteo falava diretamente sempre que algo realmente importava. Mesmo assim, perguntou cuidadosamente: "De que forma?" Matteo pousou uma mão sobre o documento antes de responder com completa certeza: "Não será mais um acordo de 3 anos." Ele abriu lentamente a pasta, revelando conceitos arquitetônicos detalhados, planos de negócios, estudos ambientais e documentos de parceria preparados ao longo de muitos meses. A sua proposta não era uma oferta de compra nem um contrato de trabalho. Em vez disso, convidou Sophie a estabelecer a Bellini Brooks Garden Estate, uma parceria permanente dedicada à criação de espaços verdes modelo em todos os principais empreendimentos imobiliários da Bellini em Nova York. Em vez de copiar artificialmente o seu café, a parceria preservaria os princípios que o tornaram bem-sucedido: respeito pelas paisagens existentes, design sustentável, espaços de reunião comunitária e jardins criados com cuidado genuíno em vez de decoração comercial. Matteo explicou que dezenas de futuros empreendimentos residenciais e comerciais beneficiariam de alguém que compreendesse não apenas como plantar flores, mas como criar lugares onde as pessoas genuinamente desejassem permanecer. Ele terminou de falar sem tentar persuadi-la mais, porque acreditava que as decisões que afetam o futuro de alguém mereciam silêncio tanto quanto explicação. Sophie leu cada página com exatamente a mesma paciência que demonstrara durante a sua primeira negociação de contrato. Ela examinou as cláusulas de propriedade, as responsabilidades de gestão, as estruturas financeiras, as disposições de propriedade intelectual e a autoridade operacional antes de fechar silenciosamente a pasta. O seu coração encheu-se de gratidão porque Matteo, mais uma vez, oferecera parceria em vez de resgate. No entanto, a experiência ensinara-lhe que a confiança duradoura dependia de fronteiras claramente protegidas em vez de suposições não ditas. Olhando diretamente nos olhos dele, ela aceitou a proposta em princípio, mas explicou que 3 condições permaneciam essenciais. Primeiro, o jardim em si permaneceria sempre legalmente propriedade da sua família, preservando a promessa que fizera aos seus pais. Segundo, todas as decisões relativas ao cuidado da paisagem, design ecológico,
seleção de plantas e preservação a longo prazo permaneceriam inteiramente sob a sua autoridade profissional, sem interferências motivadas unicamente pelo lucro. Terceiro, ela juntar-se-ia à Bellini Brooks Garden Estate como sócia-gerente igual, responsável por moldar o seu futuro, nunca como uma empregada esperada apenas a seguir instruções. Tendo falado, ela esperou silenciosamente, perguntando-se se até Mateo hesitaria antes de aceitar uma independência tão extensa. Em vez de negociar, Mateo sorriu com um calor genuíno raramente testemunhado por qualquer pessoa fora do seu círculo mais próximo. Ele lembrou-se da mulher exausta que acordara ao lado de um caderno de despesas não pagas quase um ano antes e da determinação com que ela protegera cada flor antes de se proteger a si mesma. Ele percebeu que essas três condições não eram obstáculos à parceria, mas as próprias razões pelas quais a parceria merecia existir. Sem hesitação, ele assinou cada emenda exatamente como ela a escrevera, antes de deslizar suavemente os documentos de volta pela mesa. Então, ele encontrou os olhos dela e disse as palavras que refletiam perfeitamente tudo o que ele acreditara desde o início. Desde o primeiro dia, disse ele suavemente, eu soube que este lugar nunca poderia pertencer a ninguém a não ser a ti. Um ano depois, os visitantes que se aproximavam da propriedade familiar notaram que a placa desgastada acima da entrada finalmente fora substituída. A nova placa de madeira dizia simplesmente Bellini Brooks Garden Estate. No entanto, nada no jardim sugeria conquista, posse ou caridade. Crianças ainda riam entre as flores. Vizinhos idosos ainda bebiam café sob as rosas trepadeiras. E Sophie continuava a cumprimentar cada convidado com terra sob as unhas, depois de cuidar das plantas pessoalmente todas as manhãs. Mateo ainda chegava uma vez por semana, embora todos os que lhe eram próximos compreendessem que ele já não vinha porque a construção exigia a inspeção. Ela vinha porque o jardim se tornara parte da sua vida, de maneiras que nenhum relatório de negócios poderia explicar. A placa parada silenciosamente acima do portão representava algo muito maior do que o sucesso comercial. Não era o símbolo de uma pessoa poderosa a resgatar outra. Representava, em vez disso, prova duradoura de que o respeito, a igualdade e a confiança podiam construir um futuro mais forte do que a riqueza, mais forte do que o medo e mais forte do que qualquer coisa que pudesse ser comprada. Às vezes, os maiores milagres de Deus não chegam através de riquezas súbitas ou resgates dramáticos. Às vezes, começam com uma decisão honesta, um ato de respeito e uma pessoa que escolhe ficar ao lado de outra em vez de ficar acima delas. Mateo nunca tentou possuir o que Sophie mais amava. E Sophie nunca desistiu do lugar que os seus pais lhe confiaram. Juntos, provaram que quando a confiança substitui o medo e o respeito substitui o orgulho, Deus pode cultivar algo belo a partir do próprio solo onde a esperança outrora parecia impossível. Nas nossas próprias vidas, podemos não construir um café-jardim ou assinar contratos que mudam vidas. Mas todos os dias recebemos oportunidades para proteger a dignidade de alguém, honrar as nossas promessas e escolher a bondade em vez do poder. Essas escolhas silenciosas muitas vezes tornam-se os milagres que mudam o futuro de alguém. Nunca subestime o que Deus pode fazer através de um coração fiel que se recusa a desistir. Se esta história tocou o seu coração, por favor, dê um like neste vídeo, deixe um comentário partilhando quais as lições que mais lhe falaram e subscreva o canal para não perder mais histórias inspiradoras. Que Deus o abençoe a si e a sua família com paz, sabedoria, boa saúde e pessoas que o tratarão sempre com respeito, honestidade e